Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o mundo protestante, né, tem gritado, alardeado que eles estão arrebatando milhares de pessoas da Igreja Católica, que as pessoas estão conhecendo Jesus verdadeiramente e abandonando a Igreja, e daqui uns dias os protestantes serão maioria na Igreja do Brasil e quem sabe no mundo inteiro serão maioria, e que a Igreja Católica está perdendo os fiéis e logo, logo ela acabará, né? Vai chegar um tempo que ela vai desaparecer da face da terra, porque tem perdido inúmeros fiéis, né? Isso é bem interessante porque nós, ao contrário, nós católicos estamos vendo uma onda maior de protestantes que, mesmo no início tendo sido ex-católicos, ou seja, pessoas batizadas, mas que não conheciam a fé católica e migraram para o protestantismo, quando chega no protestantismo, se depara com um relativismo doutrinal no mundo protestante, se deparam com as controvérsias, né, doutrinais entre as doutrinas, as teologias, né, calvinistas, os reformados, a teologia anglicana, a teologia wesleyana, a teologia como é que se chama? Arminiana. Ou seja, dentro desses contextos teológicos, estou falando das maiores linhas, né, teológicas do protestantismo, existe uma inúmera diversidade, divergência de compreensão dos textos bíblicos. E o sola escritura, aí a gente vê que ele cai por terra, né? Somente a escritura. Mas eles ficam alardeando que a Igreja Católica tem perdido muitos fiéis. Mas veja, o padre Bersa, né, é um padre brasileiro que acredito que ele está em Roma, morando na Itália, não sei. Mas ele sempre está trazendo um conteúdo no seu Instagram direto de Roma, direto de alguns pontos de peregrinação católica. Não sei se ele fica fazendo viagem, não sei como não conheço bem, mas sempre estou vendo alguma coisa no Instagram da parte dele. E veja aí o que é que ele fala sobre o número de jovens que foram ao Vaticano. Veja, por duas ocasiões, né? Pela missa que teria para os jovens e também pela canonização de Carlos Acutis que iria acontecer. Veja aí. Os jovens se afastaram de Deus? A imagem fala por si. Recentemente, países europeus registraram um aumento de número de jovens que se aproximaram da fé católica. Um exemplo disso foi o recorde de batismo durante a Páscoa, impulsionado principalmente por jovens adultos que decidiram se converter ao catolicismo. Ontem, dia 27, cerca de 200 mil adolescentes e jovens participaram da missa do jubileu dos adolescentes na Praça de São Pedro, no Vaticano. A celebração coincidiu com os 9 dias de luto pelo falecimento do Papa Francisco. E também aconteceria a canonização do Beato Calacutis. Estava previsto para esta data. Ainda assim, muitos adolescentes expressaram que a presença em Roma foi uma oportunidade significativa para homenagear tanto o Beato Calacutis quanto o Papa Francisco e fazer uma demonstração belíssima de fé. Adolescentes e jovens cantando músicas que falam de Jesus, da Virgem Maria. No lugar de pulseiras da moda, jovens com o terço na mão e no braço, cruz no peito. No lugar de mochilas de marcas, mochilas com foto de Cristo. Grandes e belíssimas demonstrações de fé. Jovens com texto na mão rezando. Jovens e adolescentes demonstrando a fé. Então disse Jesus: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Lucas 7:14. Então é isso, meus irmãos, né? Os jovens estão dizendo que os jovens estão abandonando a igreja, que a igreja católica virou velha, virou caduca, né? Somente de velhos e velhas que
tradicionalmente são católicos, mas que não conhecem nada das Escrituras. Ao contrário, né? A gente está vendo aí uma onda maior de jovens, né? Essa Páscoa deste ano, como o Padre Bessa colocou, em todos os lugares do mundo tiveram milhares de batismos, não somente de crianças, mas também de adultos e crismandos, né, que foram crismados, jovens que foram crismados, né, catecúmenos, né, que foram crismados. Mas eles vão dizer que a igreja está envelhecendo, caducando e logo, logo deixará de existir. Mas não é isso, né, que as imagens mostram. Não é isso que nós podemos ver e constatar com o crescimento de homens e mulheres que outrora, por um desconhecer da fé católica, da doutrina católica, um desconhecimento daquilo que é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, migraram para essas igrejas, entre aspas, protestantes, mas que voltaram também para a igreja agora, depois que começaram a conhecer as Escrituras, começaram a conhecer a fé. São João, né, vai escrever algo para os jovens, né? É bem interessante que ele vai dizer o seguinte. Veja, São João capítulo 2, primeira carta de São João capítulo 2, versículo 12. São João diz assim: Meus filhos, eu vos escrevo, pois em nome dele vossos pecados estão perdoados. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E agora ele diz: eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, rapazes, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, conservais a mensagem de Deus e vencestes o maligno. Não ameis o mundo e o que há nele. Quem ama o mundo não possui o amor do Pai. Tudo o que há no mundo, a cobiça sensual, a cobiça do que se vê, o gabar-se da boa vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com suas cobiças, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, São João vai escrever de novo aos jovens. Jovens, você que é jovem e que me escuta agora, você que é jovem católico, preste atenção. Se fala muito, e agora nesse período da morte do Papa Francisco, se fala muito que a Igreja Católica irá revelar o anticristo. Mas veja, se ouviu falar muito do anticristo, se ouve falar muito do anticristo, como sendo uma só pessoa que vai vir, que vai se manifestar. Mas veja o que São João vai dizer, primeira carta de São João, capítulo 2, verso 18. Jovens, estamos na última hora. Ouviste que devia vir o anticristo? Pois bem, vieram muitos anticristos. E isso nos mostra que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Assim, mostraram que não eram dos nossos. Vós recebestes do Espírito a unção e todos sois espertos. Não vos escrevo porque desconheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nada de falso procede da verdade. Quem é o mentiroso, a não ser quem nega Jesus Cristo, o Messias? O anticristo é este, que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho não aceita o Pai. Quem confessa o Filho aceita o Pai. Vós conservais o que ouvistes desde o princípio. Se conservardes o que ouvistes desde o princípio, também vós permanecereis com o Filho e com o Pai. Pois tal é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, meus irmãos, aqui está a prova, cabal, de que a igreja não vai proclamar o anticristo. Ao contrário, o anticristo saiu do nosso meio. O anticristo, segundo São João, saiu da igreja. O anticristo é todo aquele que sai da igreja. Então veja,
Os gnósticos já existiam, mas muitos se infiltraram na igreja e depois saíram da igreja. E por que saíram da igreja? Porque não eram da igreja, eram anticristo. Os que vieram depois, né, e tantos, como por exemplo, aqueles que são chamados pais da reforma, saíram da igreja. E saíram da igreja por quê? Não porque a igreja iria anunciar quem seria o anticristo, mas porque eles mesmos eram o anticristo. Eram os anticristos. Não somente uma pessoa no singular, mas todo aquele que sai da igreja se converte em anticristo, porque se converte a alguém que é anti a igreja de Cristo, que é anti o nome de Cristo, que é anti a religião que Cristo deixou. Deus abençoe a todos e peçamos ao Senhor a coragem de vencer, né? Essa coragem só nos pode ser dada por meio do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.